Olá, meu nome é Edilva Tagino, né? Estou no coletivo há 16 anos. Toda a minha história de vida, ela tem algo que tem o teatro, né? Antes ou depois de tudo. Vou falar um pouquinho sobre o início de como tudo começou. O Simão Cavalcante, que é o diretor do coletivo, ele era meu professor do ensino médio. Então, a gente se conheceu lá, né, como professor e aluno, e tinha os trabalhos da escola, as semanas literárias. E eu sempre escolhi o teatro para fazer nas apresentações. Por que essa escolha? Eu já conheci o Simão antes de ser meu professor, né? Eu já conheci o coletivo Cotinho de Teatro. Eu desde aí, de 5, 6 anos, eu já tinha esse contato, né? De assistir os trabalhos do coletivo, porque tinha uma prima minha que era integrante, então ela nos obrigava a ir assistir as peças dela, né? E foi aí que eu descobri esse amor, essa paixão pelo teatro, mas ao mesmo tempo era algo que ficava lá. Terminou o espetáculo, eu ia para casa e não era algo que ficava em mim. E quando eu, né, fui para a escola, que eu tive essas oportunidades de fazer esse trabalho artístico, eu sempre escolhi o teatro. E nessas escolhas, né, foram primeiro, segundo, terceiro ano, e sempre nessas apresentações artísticas eu criava o texto, eu criava o figurino, eu colocava tudo em cena, eu me autodirigia, né, e ele como meu professor, ele, olha, muito interessante isso, né, esse posicionamento, essa postura. Então, um dia ele me chamou na casa dele para a gente ter uma conversa, uma reunião, e eu fui, e lá ele me fez o convite, né, para participar do coletivo. E eu disse, eu não sei se eu estou preparada, né, mas vamos ver no que é que dá. E aí eu comecei, né, a fazer teatro e estou aqui, né, há 16 anos, né, eu faço parte de toda essa história, de todos esses sonhos. Quando eu entrei no coletivo, nós só tínhamos, vamos dizer, um figurino e um sonho. Assim, eu acho que eu não consigo lembrar, assim, ao ponto, assim, o pé da letra, mas eu acredito que mais de 30 espetáculos de sketch, né, espetáculos, acho que uns 10, né, e esse contato com a arte, com o teatro, ela me engrandeceu como um todo, né. Quando eu entrei, era apenas uma menina cheia de sonhos, e quando eu cheguei no teatro, quando eu me estabilizei no teatro, todas as outras coisas veio, né? Veio a primeira formação, a segunda, a terceira, veio o filho que já nasceu no teatro, né? Veio uma família, tudo que aconteceu na minha vida, o teatro estava lá como suporte. Então, assim, hoje a pessoa que eu sou, a profissional que eu sou, né, sou formada em letras e em pedagogia. E, assim, tudo isso, o teatro é minha referência, né? É meu ponto de partida, o teatro é minha religião, é meu aconchego, é a minha terapia. Então, se tudo na minha vida der certo, eu tô com teatro, se nada der certo, eu tô com teatro, né? Então, é algo que realmente me escolheu, né? Eu fui escolhida, eu tenho certeza disso, porque poucos são os escolhidos, né? Aliás, muitos são escolhidos, poucos, né, permanecem. E se eu permaneço há 16 anos, eu acredito que daqui até a eternidade, né? Só quando eu estiver velhinha, gaga, e que não conseguir mais atuar. Eu acredito, né, que esse sonho concretizado que nós temos, que é o teatro físico, né, que nós lutamos tanto para conseguir. Só nós sabemos o quanto que a gente lutou, o quanto que a gente luta para a gente conseguir esse espaço. E eu acho que a construção desse espaço é algo que nos fará ser lembrado para sempre. Porque imagina, a minha filha, ela já teve a oportunidade de nascer dentro de uma cidade que tem um teatro, né? Eu, como mãe, não. Eu sonhei com isso. Foi um sonho sonhado e aos poucos ele foi concretizado. Ela não, ela já nasceu na arte, né? Ela foi gerada já que ela já nasceu aqui. Eu digo, nós estava até comentando, a Esté tem 5 anos e 6 de atriz.
porque ela começou a atuar na barriga. Então, é todo um contexto, né, sentimental. E aqui, o teatro para a Esther é como se fosse a segunda casa dela, né? Desde quando a Esther nasceu, eu me afastei de teatro 6 meses para curtir essa fase pós-parto. E desde os 6 meses que, quando eu voltei, a Esther já veio para todos os ensaios, no Bebê Conforto, e ela começou a andar, deu os primeiros passos, então ela corre todos esses espaços, ela já participa de tudo comigo, né? Então, isso aqui, para ela, é uma continuidade da minha história, dos meus sonhos, né? E com certeza é uma coisa que já está eternizada para sempre, né? Meu nome é Esther, eu amo fazer teatro. Isso é uma coisa bem legal para mim. Eu já amei fazer teatro desde quando eu estava na barriga da mamãe. Eu acho que muitas pessoas deveriam se inspirar no teatro. Eu, por exemplo, eu tenho muita vergonha. Eu fico me tremendo muito, principalmente quando eu estou ensaiando. Mas eu acho que todas as pessoas deveriam se inspirar no teatro, porque é uma coisa... Se inspirar realmente no personagem que você está fazendo, eu acho que é uma coisa que ajuda muito. Assim, desde o início eu só tive contato do Cotinha por causa da minha irmã, que ela era... Como é que se diz? Comadre do meu padrinho, né, do Simão. Aí, desde o início, ela sempre me levava para as confraternizações, a um fim de ano, alguma coisa que tivesse lá, ela sempre me levava, eu desde o início. Na minha família e no meu entorno, essa questão... eu devia ter talvez 6 anos de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, 4 anos de idade. Isso foi muito cedo. E desde o início, o meu entorno, sempre foi muito machista, para não dizer homofóbico, sabe? Na época se falava que era machista. Até mesmo eu também, por ser criança, como você diz uma corpo menina, ele reproduz, né? A minha irmã dizia: Gabriel, você não podia usar uma coisa rosa na chinela, que dizia que não queria. Mas aí foi passando os anos e a convivência com o padrinho foi aumentando, com o Simão, que ele é meu padrinho. E chegou um momento que a gente chegou tanto na convivência e por trás a arte já vinha comigo na questão da música. Gostava muito de música eletrônica, reggae, rock. E na escola, quando eu ingressei no primeiro ano, que a gente começou a ter aulas de sociologia, filosofia, isso abriu um caminho muito grande na nossa cabeça. Eu digo nossa cabeça porque foi a minha turma. Uma turma que veio desde o 5º ano, que é a 4ª série, até o 3º ano do ensino médio. Foi a mesma turma. Então eu digo, entrou na nossa cabeça, porque foi a partir do 1º ano, a gente vinha do ensino fundamental todinho juntos, mas nunca tinha ouvido alguma coisa fora da caixa. No caso, a gente nunca soube o que era pensar sobre a sociedade, pensar sobre o que era o nosso município, pensar fora da caixa mesmo, né? Que a gente falava na época. A partir do 1º ano, a gente começou a ter aulas de filosofia intensiva, sociologia, lá no Liceu de Banabuiú, e daí a gente foi se despregando um pouquinho. Eu lembro que no 1º ano, a gente aqui no Liceu de Banabuiú, a gente tem uma coisa chamada projeto, né? Não sei como vou explicar isso, mas é um projeto que a gente faz por ano, né? No primeiro ano, no 2º e no 3º. No 1º ano, meu grupo fez um projeto sobre gravidez na adolescência. Foi uma coisa meio clichê, eu confesso, porque foi só para a gente conseguir a nota. Mas já no 2º ano aconteceu alguma coisa que foi diferente. A gente já se questionava muito sobre tudo. Como eu falei para você, era a gente, porque aí nosso grupo, nossa sala era muito unida. Tinha pessoas muito boas que realmente pensavam fora da caixa. A gente fazia grupo de leitura, fazia sarau na escola. E se pensava, rapaz, nosso professor fala isso aqui, mas eu acho que é além do que o professor fala. Nós fazíamos os grupos. E no 2º ano, a gente fez um grupo que, como eu te falei, são 3 anos desse projeto. No 1º ano é o que a escola designa para a gente, e no 2º ano é livre o tema. A partir do 2º ano, a gente fez um tema chamado alienação midiática.
da nossa turma. Aí foi uma explosão na nossa cabeça, porque a gente realmente pesquisou, a gente fez o segundo ano todinho, no final do terceiro ano apresentamos, tiramos nota máxima. Quando começou o terceiro ano, a gente já estava mais acima ainda desse projeto que a gente começou no segundo ano. Então a gente precisa mostrar mais ainda. Vamos fazer uma peça de teatro? A gente foi atrás, falou com o diretor, que era o João Paulo, falo de novo, a gente, porque a gente desde o início estava junto. Era uma turma muito boa, muito unida. Vamos fazer essa peça? Vamos fazer essa peça. Aí juntou umas 8 pessoas, umas 4 amigas, e a gente foi falar com o João Paulo. João Paulo, que era o diretor, vamos fazer essa peça de teatro aqui? Vamos escrever? Vamos. A gente escreveu a peça, fizemos a peça. No que a gente fez a peça, por coincidência, eu tinha entrado no Cotinha, como DJ Bica. Aí eu falava pro padrinho, eu queria ser uma coisa além de sonoplasta, porque eu entrei como DJ, aí eu era só na sonoplastia. Eu dizia, padrinho, eu queria ser uma coisa além de sonoplasta, eu queria ser ator, eu queria atuar nas peças também. Aí dizia, tá certo, meu filho. Você vai, beleza. Aí continuei, a gente deu continuidade à do liceu, mas o Cotinha já estava lá, com a agulhazinha lá para mim ir pro Cotinha, né? Que eu já estava como sonoplasta. No começo, o Padre Simão me chamou para me ser sonoplasta de um sketch chamada O Alto da Camisinha, que é um sketch voltado à conscientização sobre o uso de preservativos e tudo mais. Depois disso, foi que surgiu mais ainda, porque, como eu te falei aqui, surgiu as duas coisas. Eu estava no liceu, entrando nessa peça teatral, e queria por trás entrar no Cotinha, porque desde o início eu estava no carro da minha irmã, mas eu não tinha esse afeto, porque tinha essa questão do machismo, dizer que se eu fosse do Cotinha eu era gay, entendeu? Aí não podia entrar, aí eu sentia aquele negócio, aí depois que eu comecei a ter as aulas de filosofia, sociologia, isso não é nada, homem. Eu não tô nem aí porque esse pessoal tá dizendo, eu quero é fazer minha arte, eu quero é isso. Aí eu fiquei de boas. Aí comecei nesse sketch, que foi no começo do ano de 2017, eu na sonoplastia. Quando a gente terminou esse sketch, foi quando eu comecei a apresentar essa peça que eu te falei, né? Que era uma peça baseada na obra de Ariano Suassuna, da Morte em Vida Severina. A gente pegou um pouquinho dela, pegou um pouquinho também de outras obras e fizemos essa peça. Simão Cavalcante também foi assistir lá. Foi ótimo pra gente, né? Inclusive, dessa peça, 3 pessoas entraram no grupo, que foi eu e mais 2 amigas, que eu também consegui trazer. E foi indo. Aí chegou um momento que eu disse pra ele, padrinho, eu não queria ser só sonoplasta, eu queria atuar também. Aí ele disse, meu, quero. Então, vamos na continuidade. A gente começou a ensaiar o Príncipe Bom. Começamos a ensaiar o Príncipe Bom em abril de 2018. Tem ali, aquilo ali. A gente começou a ensaiar o Príncipe Bom em abril de 2018. Fomos ensaiando, foi assim que eu conheci o Thiago, começou junto comigo, começamos a ensaiar em 2017 ensaiamos. Isso foi se aperfeiçoando, as possibilidades também não eram muitas, porque eu já falei que minha irmã também, desde o início, esteve junto, e viemos prosseguindo, e ele me chamou e confiou no meu trabalho, estamos aqui até hoje. Olá, gente, meu nome é João Ítalo. Resumidamente, de teatro, eu já tenho 10 anos. Ou seja, eu comecei muito pequeno. Quando eu tinha uns 3 aninhos, eu já estava praticando. Por causa da tia Dilva, que é uma das entregantes e colega. A gente vai praticando, a gente vai aprendendo, evoluindo mais. Eu comecei com uma peça na minha escola mesmo, na creche, sobre Jesus. Aí a tia Diva viu, me perguntou se eu queria fazer. Eu me interessei, foi evoluindo. Foi fluindo e eu me sinto bem. Portas gigantescas se abriram para mim. Eu fiz participação em séries, em filmes, tanto numa série da Netflix. Então, o teatro, eu me resumo no teatro. A minha vida é o teatro. Eu pratico meu teatro quando eu tinha 3 anos, ou seja, minha vida inteira foi relacionada ao teatro. Eu vivo do teatro. O teatro é a minha fonte de viver hoje em dia.
O teatro abriu uma porta para mim, né? Como eu já falei, que é o cinema. Foi uma experiência maravilhosa, muito gratificante. Foi por causa do teatro que eu entrei nesse mundo de cinema. Uma moça entrou em contato com o Simão, nosso diretor, perguntando se a gente queria fazer um teste de elenco para ver se a gente passava para participar. Eu acabei passando da primeira, da segunda fase e passei para participar do filme. O primeiro filme, no caso, foi uma série aqui na Joatama, que a gente gravou aqui pertinho. Foi uma experiência perfeita, eu conheci pessoas que me ajudaram muito e foi mais uma porta, além do teatro, que se abriu para mim. Agora eu sou agenciado, frequentemente eu faço teste de elenco para participar de projetos e é isso. Uma das coisas que a gente sempre reflete antes dos nossos ensaios é que não é a gente que escolhe o teatro, é o teatro que nos escolhe. Então, eu acho importante que se você tem essa vontade de ser um ator, de fazer parte de um coletivo, de fazer uma peça, você vá. Até porque quando a gente está aqui em cima desse palco, não é a gente, são os nossos personagens. Então, a gente tem que guardar. Não é que a gente não tenha vergonha, porque nós temos medo de errar. Mas, quando a gente está aqui dentro, tudo flui. Porque não somos nós, são os nossos personagens. Então, fazer parte de uma peça tão grande como a gente está montando, fazer parte desse coletivo, que é muito grande, que é muito importante, não só para a nossa cidade, mas para o Sertão Central inteiro, é muito gratificante. Porque a gente conta um pouco da história, do que nós somos e de onde a gente veio, para onde a gente está indo, e a gente marca muito toda uma população. Então, se você tem vontade de fazer teatro, mas alguma coisa aí dentro não deixa você fazer, pega essa coisa e deixa no seu cantinho lá e vai, se entrega completamente, porque o teatro é uma mudança de vida. E se for para você fazer, você vai dar certo dentro do teatro, porque é ele que te escolhe. Eu sempre gostei muito do teatro, né? Até hoje gosto. E aí eu tava em casa, se eu não me engano, aí a tia Cília, que é uma participante do teatro também, me chamou para participar de um ensaio. Chegando lá, fiquei com muita vergonha, com muito nervosismo. Não quis participar, não quis me abrir. Falava com o tio Simão, porque era quem eu tinha mais intimidade, né? Aí fiquei perguntando pro tio Simão quanto que teria inscrição, só abrindo vaga para poder entrar. Aí, ano passado, no final do ano passado, foi quando eu realmente senti o teatro falando dentro de mim para poder vir para cá. Aí eu me inscrevi, vim. Aí, quando foi a audição, eu fiquei ensaiando muito. Peguei as falas, ficava só repetindo para minha mãe na frente do espelho, porque é muito bom fazer isso. Aí, no dia da audição, quando eu vim fazer, eu fiquei muito nervosa mesmo. Minha mãe falou que era para fazer o que eu gostava. E eu acho que o teatro, é como a Melissa falou, ele escolhe a gente. É uma arte que a gente não controla. Se o teatro ele vir atrás de você, vá atrás dele também, porque teatro é a melhor coisa que tem para fazer. O momento em que você se expressa, que você pega aquele seu personagem e você se joga. Não importa o personagem que você está fazendo. Por isso que eu adorei entrar no teatro. Adoro teatro. Sempre achei muito bonito quem fez teatro. O meu tio, que é o diretor, né, em homenagem à minha bisavó. Também os participantes que estão aqui faz muito tempo. Os 3 personagens que entraram novos agora, que são eu, a Mel e a Eva. Eu tenho certeza que o teatro escolheu a gente. Olá, pessoas. Eu sou Thiago Lopes Lessa, sou artista de teatro no Sertão Central, aqui na cidade de Quixadá. Na cidade de Quixadá, eu iniciei a minha jornada em 1995, ainda no ensino fundamental, na escola, na finada escola Dr. Adolfo Siqueira Cavalcante, né, com um grupo de escola. E aí, anos mais tarde, mais especificamente ali por 2004, ao assistir uma apresentação do espetáculo Evolução do Homem, dirigido pelo Benzi dos Anjos, eu fiquei maravilhado, né? Já tinha tido um primeiro contato na escola com o teatro, e aí ao ver novamente, anos depois, uma apresentação assim, com atores da cidade mesmo, da cidade de Quixadá, e um amigo meu que estudava comigo também fazendo teatro, eu me sentia assim, incentivado e encorajado por ele a fazer as aulas de teatro do ABC Baviera Carvalho, em Quixadá, né, que tinha o Benzer como o oficineiro.
E aí ele tinha uma companhia, a Companhia Um Grito de Teatro, né? E aí em 2004, depois de fazer as aulas de teatro, depois de fazer as aulas do curso de formação do ator do ABC Bavério Carvalho, eu passei a integrar o elenco, né, os participantes da Companhia Um Grito de Teatro, dirigida pelo Benzi dos Anjos. Que a história do Benzi dos Anjos se confunde com a história de muitos artistas aqui no Sertão Central, né, nesse translado que a gente faz, que eu tenho feito há muitos anos de Quixadá para Bonabuiú, se confunde também com a história de Bonabuiú, né? Então, de 2004 para cá, que foi quando eu realmente passei a fazer, que o teatro passou a fazer parte da minha história, né? Que eu passei a fazer parte desse movimento, que esse movimento passou a fazer parte de mim. Até hoje, eu sinto que não tem como eu deixar de fazer isso, não tem como eu deixar de viver o teatro, né? Mesmo não vivendo profissionalmente da minha arte, que é uma triste realidade ainda dentro do interior do estado do Ceará, mas eu vejo que há muita força no que a gente faz e para quem a gente faz. Muita força, muito amor, muito carinho. E aí isso foi se renovando e se fortalecendo ao longo dos anos que eu fui fazendo parte de outros grupos, formação de cena, balacubacos, o próprio Cena Livre que eu criei em 2006, que aqui e acolá temos trabalhos esporádicos sendo apresentados, principalmente na Banartes, que é um evento que acontece aqui na cidade de Bonabuiú, voltado para os artistas da terra, né, e para os artistas do Sertão Central. Então, outros grupos de quadrilha, blocos carnavalescos, né, e atualmente, na verdade, desde 2017, eu tenho feito parte do coletivo Cotinha de Teatro, né, a convite do Simão, que também é um aluno, né, uma pessoa que teve ali, bebeu muito da fonte do saber, dos conhecimentos do Benzer dos Anjos, me convidou para fazer parte do coletivo Cotinha de Teatro. Em 2017, eu estou, ano que vem, já faz 10 anos que eu faço parte dessa família, e eu digo família porque esse espaço que nós temos do coletivo vai para além dos palcos, vai para além da arte, vai para além do entretenimento. É uma família realmente que nos incentiva dentro e fora dos palcos, no que diz respeito a até mesmo o nosso comportamento pessoal, na nossa vida, nas nossas tomadas de decisão. A gente tem uma rede de apoio muito grande dentro do coletivo e a gente acaba percebendo, eu acabo percebendo principalmente, que não se trata só do que a gente apresenta, mas de todo o trabalho que é feito, de todo o poder que há nas temáticas que a gente apresenta, a curto, médio e longo prazo, né? O trabalho ele não acaba assim que os aplausos são ouvidos, que a cortina se fecha. Não, esse trabalho ele é contínuo. E nós estamos aqui hoje dentro de um espaço que é fruto desse trabalho contínuo, né, que a gente vem fazendo. Saber que esse espaço nos pertence enquanto coletivo é muito importante, mas saber que futuramente esse espaço vai estar pertencendo a outras pessoas também, a outros artistas e a outras expressões, é ainda mais importante e deixa a gente assim muito grato pelo trabalho que a gente faz, né? Então, assim, ao longo desses mais de 20 anos, eu passei por vários desafios e eu entendo a arte hoje não só como um veículo de entretenimento. Eu vejo ela realmente como uma ferramenta de modificação social, de fortalecimento. E eu digo isso porque, para além de artista do teatro, eu sou uma pessoa que trabalha como educador social, né? Então, tudo que eu tenho aprendido ao longo desses mais de 20 anos, eu tenho procurado passar para as crianças, né, do Instituto Rasch, que é onde eu trabalho também, como professor de teatro. Eu costumo dizer que quando a gente está quando eu pego uma turma ali para dar aulas de teatro, eu digo sempre para eles, olha gente, eu não espero que vocês saiam daqui querendo ser atores e atrizes de novela, de peça de teatro, de filmes, de séries. Eu não espero. Se vocês saírem aqui com essa vontade de dar continuidade a essa vida de arte, né, de levar o lúdico através do real, beleza, eu vou assim sentir que meu trabalho valeu a pena. Mas se vocês puderem desenvolver e fortalecer a expressividade de vocês, o senso crítico de vocês,
eu fico ainda mais feliz. Porque é o que a gente tem percebido, é o que eu tenho percebido, por exemplo, quando chega uma criança ali na faixa etária de 6, 7, 8 anos, que é inibida, que não tem aquela interação com os outros alunos, que fica ali no cantinho, participa das aulas, mas não é com aquela fome de estar ali participando, mas aí ao longo das aulas a gente vai percebendo que ela vai se soltando, vai perdendo a vergonha no sentido de dizer que ela vai perdendo essa inibição, esse medo de estar interagindo com as outras crianças, de estar se sentindo segura para falar um texto, seja para as pessoas da própria aula, seja para um público numa apresentação que a gente faz. Então eu vejo que tem uma importância quando a gente pensa, bom, a gente pode sim estar trabalhando com as crianças para de repente estar desenvolvendo artistas, né, para o meio do teatro, mas se a gente puder, sobretudo, fazer com que essas crianças, esses adolescentes, eles entendam que há uma voz dentro deles que precisa ser explorada, precisa ser colocada para fora, que essa expressividade ela tem um potencial de protagonismo, a gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz, né? Eu acredito que quando você educa as pessoas para que elas saibam da importância da arte, você consegue ganhar nas outras esferas, seja no poder público, seja nas leis de incentivo. Quando você apresenta para as pessoas que a arte, assim como a educação, ela é importante para fortalecer, né, os conhecimentos, o nosso senso crítico, desde os anos iniciais ali do ensino básico, eu acredito que você ganha nos outros lugares, né? Quando você percebe que dá sim para me falar, dá para me utilizar uma aula de teatro, por exemplo, dentro de uma disciplina regular, como matemática, como português, como história, enfim, você ganha com isso. Porque aí a criança ela vai despertando o senso dela, ela vai sendo mais participativa e vai crescer sabendo que aquilo tem uma importância para além do entretenimento, para além do palco, para além do que se apresenta nas ruas também, né? E aí ela vai conseguindo ser, assim como nós artistas, esses agentes articuladores da mudança, né? Porque nós artistas, além da gente apresentar o nosso trabalho, a gente bate muito de frente, não no sentido de ser agressivo com relação ao que a gente exige, minimamente, né? De recurso, principalmente para a gente poder dar continuidade aos nossos trabalhos, mas eu acredito que a base mesmo seria educar desde os anos iniciais as pessoas para que elas entendessem a importância da arte, não ver só como uma coisa que é ali um período, é só no período junino que eu vou ter aquela manifestação cultural, é só no período do 7 de setembro com as fanfarras ou com os blocos carnavalescos ali entre fevereiro e março. Eu entender que o artista, como artista, ele trabalha o ano inteiro, a sua vida inteira, que tem uma importância aquilo que ele faz, né? Uma formação, que você falando assim, por esse viés da educação, você já ganha muito, né? Porque a gente só consegue contribuir em sociedade quando nós somos educados, né? Então que essa educação passe também por esse viés da arte, da importância da arte. Eu acho que começando pela educação a gente ganha nos outros lugares. Teve vários trabalhos já desenvolvidos, né? Peças de teatro, esquetes teatrais. Nós estamos desenvolvendo. Eu trabalho dentro do coletivo como ator, como diretor, como dramaturgo, como produção, porque nós artistas a gente opera em todas as frentes de serviço, né? Mas especificamente o meu trabalho aqui dentro do coletivo é mais voltado para a atuação, né? Esse espetáculo que nós estamos construindo agora, O Menino que Atravessou o Tempo, eu estou atuando como assistente de direção e escrevi o texto juntamente com o Simão, com a Edilva, que a gente trabalha muito essa questão do autoral mesmo dentro do grupo, né? E aí trabalho também como educador social desde 2009, trabalhei na BB Comunidade, em Baretama, estou trabalhando agora em Quixadá como educador social, da parte do teatro,
né? Tenho desenvolvido alguns outros trabalhos juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, através do Comitê de Cultura no Estado do Ceará, onde a gente atendeu, num período de quase 2 anos, ali a região dos Sertões de Crateús, né, com ações voltadas para os artistas, ações de assistencialismo, ações formativas, e atuei em outros grupos, formação de cena, cena livre, balacubacos, dom teatral também, né, onde estivemos aqui com a nossa querida Ele fazendo parte. E eu acho que, em resumo, e também trabalho no comércio local de Quixadá, né, porque como um artista que ainda não vive da sua arte, eu tenho que estar ali trabalhando em outros meios para poder estar tendo um sustento, né? Mas eu acredito que com relação a esse trabalho no comércio local, o teatro me ajudou muito para ter uma interação melhor com as pessoas, né? Porque quando você trabalha com vendas, você tem que ser assim uma simpatia, mesmo o cliente sendo assim, às vezes muito chato, você tem que vestir um personagem simpático e, oi, tudo bem, bom dia, obrigado, volte sempre. Eu acho que, no geral, o meu currículo, estou estudando História, né? Estou tentando concluir o curso de História, que foi um desses incentivos vindo do teatro, né? Voltei a estudar por conta do incentivo das pessoas que fazem parte do teatro aqui do coletivo. Estou estudando, fazendo faculdade de teatro também, né? Para que a gente possa formalizar a nossa formação. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho 20 anos, mais de 20 anos de trajetória. Mas às vezes, querendo ou não, numa sociedade que nos cobra tanto, ainda a gente precisa passar por isso, de ter uma formação ali, um diplomazinho para dizer, olha, eu sou um artista. A minha história está aqui registrada, fisicamente, mas teoricamente está aqui, ó, comprovação, né? Bom, ao longo da minha trajetória artística, eu tive vários espetáculos que foram assim, muito marcantes, tanto na companhia O Grito de Teatro, como nos balacubacos, no teatral, mas quando eu penso em história, em como aquilo vai se transformando e a importância que aquilo vai tendo para mim ao longo do tempo, que eu penso que o espetáculo, assim, não é um espetáculo porque começou como um esquete de teatro, que foi a Botija, que foi a primeira apresentação, a primeira produção que eu participei aqui no coletivo. Nós apresentamos primeiramente ele em 2017 na Vila dos Marianos, que é um bairro daqui de Bonabuiú, e aí em seguida a gente apresentou na Bonartes. E eu tenho um carinho muito grande por ele, porque foi o primeiro, né, que eu fiz aqui no coletivo. Logo em seguida veio o Príncipe Bom, foi o nosso primeiro grande espetáculo, quando eu já estava fazendo parte. Sertão Travesti também, que é um espetáculo muito importante, tem uma força, assim, uma história muito linda. Pedras de Sal, mas em termos de importância mesmo, assim, por ter sido o pontapé inicial a Botija, né? Tanto é que, pela sua importância, nós o transformamos em um filme, né? Onde a gente pôde estar revivendo um pouco dessa história, adaptando mais dentro da própria história do Bonabuiú, né? Do tradicional, das lendas urbanas, né? Da lenda urbana da Botija. E é a Botija, para mim é a Botija. Ai, minha gente, eu poderia usar uma fala do próprio espetáculo, mas assim, venha encontrar aqui o que nós encontramos produzindo. Venha encontrar assistindo o que nós encontramos fazendo. O que eu poderia dizer com relação a este documentário e a sua importância é que fala nenhuma deve passar despercebida, né? Tanto aqui dos relatos que vocês recolherem, né? Aqui com o pessoal do coletivo, quanto de outros artistas, é importante que não se perca nenhuma linha de raciocínio daquilo que foi apresentado, né?
nós temos um tempo curto, temos um tempo X para produzir esse documentário, mas tenta ver se aproveita de uma outra forma o material que foi registrado, porque para além de divulgar o trabalho que a gente faz, a gente está apresentando também a importância, né? A gente está falando da importância. Não é só divulgar, é o espaço do Teatro Coletivo Cotinha de Banabuiú. Não, é a importância de um trabalho que já vem sendo feito há mais de 20 anos, né? Aqui em Banabuiú, no Sertão Central. Então, assim, pegar as falas desses artistas do teatro, da dança, da música, de todos os segmentos que vocês estiverem registrando e deixar eles fluírem na íntegra. Eu sei que às vezes é muito complicado, porque é muito material, né? Mas é importante. É muito importante que as pessoas vejam, né? Porque às vezes acha que o trabalho do artista é só ali no momento da apresentação. E não é, né? A gente está produzindo esse espetáculo agora, mas as pessoas, quando virem ele prontinho, não vão imaginar o trabalho que deu, né? Não vão imaginar que ele não está acontecendo só ali naquele momento que ele está sendo apresentado. Tem uma trajetória de antes, de meses, de tudo, sabe? Assim, não vou dizer que é a coisa mais fácil de ser feita, porque é muito desafiador, né? Mas no que diz respeito ao que a gente está fazendo, a gente faz porque a gente ama, a gente faz porque a gente acredita, e a gente faz porque a gente sabe da importância que tem, para além do palco, para além do entretenimento, para além do que se aplaude, né? A gente sabe que dentro da temática que está sendo discutida, a gente opera além da arte, né? Além desse artifício da arte. Ai, gente, eu não sei, é porque são tantas coisas, assim, às vezes a gente, não é uma coisa que eu pare para pensar, eu quero ser lembrado pelo quê? Eu quero ser lembrado pelo trabalho que eu tenho desenvolvido, né? Pelo esforço que eu tenho feito para não desistir, mesmo diante de tantos desafios, mesmo diante do preconceito que a gente ainda sofre, não só por ser artista, mas quem faz a arte, né? Eu quero ser lembrado por estar aqui. Mais de 20 anos depois, mais da metade da minha vida, né? Então, eu quero ser lembrado por isso, por não deixar de fazer, por acreditar. É só agradecer mesmo, agradecer ao longo desses anos. Às vezes a gente não diz com frequência o quanto a gente é grato, né, por todos os momentos, por todas as conquistas, por todas as derrotas que fazem a gente aprender também, né, dentro do coletivo, nos outros grupos dos quais eu já fiz parte, né, eu sei que eu fui aprendendo muito, eu fui evoluindo muito, eu fui amadurecendo muito, mas eu não estou pronto ainda. Estou sempre aprendendo. Sempre há algo mais que eu preciso aprender. Então vai ser num espetáculo, cada espetáculo que for feito, eu vou aprender uma coisa nova sobre mim, sobre aquilo que a gente está apresentando, sobre as pessoas que estão trabalhando junto, com quem eu estou trabalhando junto, e sempre agradecer. Um sentimento de gratidão que vai... Calma, espera aí. Que vai além desse fazer arte, né? Você encontrar uma família onde você se sinta acolhido e você tenha certeza de que ali tem um pertencimento muito maior do que só fazer arte, né? A gente faz arte, é algo que eu não vou deixar de fazer, teatro principalmente, mas eu sempre vou ver também como um lugar de afeto, de acolhimento, de pertencimento. Eu sou Antônio Simão Cavalcante, sou
natural daqui de Banabuiú, nascido e criado aqui em Banabuiú. Cheguei aqui na sede do município no ano de 1994 e sou da Ribeira do Banabuiú, de uma população ribeirinha aqui da nossa cidade. A minha relação com a arte, ela nasce na escola. Como de inúmeras pessoas, a escola ainda é um palco natural para que a arte exista. E aí eu comecei na escola, participando de ações culturais e sempre fui tendo muito gosto em fazer arte, participar de eventos. Já na adolescência, eu fiz parte de grupos ligados à Igreja Católica daqui, coral, catequese, né? Então, o meu trabalho teatral começou através da igreja, dos grupos da igreja daqui de Banabuiú, da paróquia daqui de Banabuiú. E depois tive a oportunidade de integrar a Coteban, que era a Companhia de Teatro de Banabuiú. Isso em 1998, 1999, né, ainda na minha adolescência. Quando a Coteban fundada pelo grande teatrólogo cearense Benzer dos Anjos, o Benzer é uma figura emblemática na história do teatro, sobretudo no teatro do interior, na força que o teatro do interior tem. Ele fundou esse grupo aqui, assim como ele fundou outros grupos em outras cidades, sobretudo Quixadá e outras cidades, a Copiara, por onde ele passou, e ainda tem a sua contribuição no teatro hoje em dia. E aí, quando ele vai embora, o nosso município fica sem teatro. Havia teatro, esporadicamente, que era o Teatro da Paixão de Cristo, que era o Teatro do Alto de Natal, que a gente, sazonalmente, produzia esse teatro. E aí, eu e Síria, que está comigo, Síria Geice, Síria está comigo desde a primeira formação, éramos todos do movimento da igreja, do grupo de jovens, disse, vamos montar um grupo de teatro. Pensamos num grupo de teatro para o Banabuiú, um grupo de teatro infantil, e aí nasce o Cotinha, CIA Teatral Cotinha. Né? E aí a Cotinha, o teatro ele vai ganhando vida, ele vai se produzindo e vai também se transformando à medida que ele ia tocando as pessoas. Né? O teatro ele era feito nas praças, na calçada das igrejas, nas escolas, nos espaços não convencionais, espaços não feitos para o teatro. E esses espaços não convencionais foi o nosso palco durante mais de 20 anos. Né? O grupo tem 26 anos. Nós começamos a construir esse teatro há 5 anos e ocupar cenicamente esse espaço há 1 ano. Então, a grande parte da trajetória do Grupo Cotinha é nos espaços não convencionais. E hoje nós temos a oportunidade de ter um teatro, porque foi algo sonhado há muitos anos atrás. Quando nós chegávamos na escola, ou quando nós não conseguíamos a chave da escola e tínhamos que ensaiar no meio da rua, no patamar da igreja, nós sempre olhávamos um para o outro muito seriamente e dizia, um dia nós teremos o nosso palco. Um dia nós teremos o nosso teatro e colocamos isso em prática e temos hoje o nosso teatro que é o Teatro do Banabuiú. Né? Então o Coletivo Cotinha é esse grupo que nasce sem preparação técnica, e é muito interessante dizer, pela força de um grupo de jovens, adolescentes e até mesmo crianças na época, que tinha esse anseio por produzir algo para o município, para que o município ele pudesse dizer que havia arte, que havia uma abstração do pensamento, que havia uma forma de entender o mundo para além do mundo factual. Então nós produzimos essa possibilidade de criar arte no nosso lugar, no lugar que nós amamos, no nosso município, no Banabuiú, que é um lugar tão caro para a gente. Né? E o nosso público ele foi sendo preparado. Ele foi sendo desde criança, que é o público que nos acompanha até hoje, 20 anos depois. Hoje, o nosso público inicial traz seus filhos para o teatro. Né? E isso é muito interessante. E aí fomos procurando formação técnica, especialização. A minha formação ela é uma formação ligada à história, tanto graduação, pós-graduação, especialização, mestrado. Né? Depois fui para a área da educação. Hoje eu atuo em diversas áreas, sou professor. Né? Desde isso, nós estamos falando desde 98, quando eu ainda era aluno do ensino médio, né? E a partir de 2023, eu disse, puxa vida, você tem tantas formações, mas não tem formação no teatro. E aí passei a fazer teatro hoje,
próximo ano eu concluo a faculdade de teatro. E, associada a isso, outras formações, como direito e tudo mais, né? Mas o teatro, ele para mim, e eu acredito que possa ser durante muito tempo ainda, a minha forma de se posicionar no mundo. A minha forma de dizer, eu existo para além de uma concepção física e biológica. Eu existo em um mundo cultural, imerso dentro de uma identidade cultural, que é o meu lugar, que é a minha região, e eu posso sim transformar esse lugar. Eu posso sim contribuir para a transformação desse lugar. E o Coletivo Cotinha de Teatro, ele sempre pautou essas ações. Ele pautou sempre questões sociais ligadas às transformações, às mudanças, ao cotidiano das pessoas, ao mundo do trabalho, aos fazeres, aos saberes, à cultura tradicional popular, às histórias dos nossos avós, enfim. O nosso teatro, ele bebe na fonte da existência humana, né? Dessas narrativas do torrão, do pilão de café feito em casa. Então, o nosso teatro é um teatro que vem da terra, da ação, do cotidiano, da simplicidade de homens e mulheres que construíram e ainda constroem a identidade do nosso lugar, a identidade do Manabuiú. Talvez por isso que as pessoas se identificam tanto com essa linguagem, com esse teatro, e possibilitam com que nós possamos produzir teatro. Porque nós produzimos teatro porque nós temos um público para isso. Nós não produzimos teatro para nós produzimos teatro para um público específico, que é o nosso povo, do nosso lugar, nossa terra, e por conseguinte nós também levamos para os outros espaços, né? A gente sempre diz, se a gente fez aqui e fez bom, nós já conseguimos transmitir a mensagem. Tudo que vier depois é consequência disso. Que a nossa ação imediata é para quem está aqui, é para esse lugar que é o nosso lugar no mundo, né? Que é o nosso lugar da ação. Então, essa mentalidade de fazer teatro, de ter teatro como respeito, como responsabilidade, como pauta de vida, de existência, de sobrevivência e, sobretudo, de permanência no lugar que nós estamos, de não pensar a cidade pequena como lugar para que eu possa deixar, ir lá para fora e depois voltar. Não, nós podemos continuar aqui, esse lugar é o lugar da nossa permanência e nós podemos sim transformar esse lugar e pautar essa transformação em uma realidade que seja concreta e ao mesmo tempo uma realidade de transformação de jovens, de adolescentes, pessoas que acolhe um lugar de portas abertas. Tanto é que esse teatro nós chamamos de teatro de portas abertas. Por que é um teatro de portas abertas? Porque é um teatro que está para acolher, para incluir, para a diversidade, para todos os corpos e todos os discursos possíveis. E não é um teatro voltado para um público específico. É um teatro da cidade, é o teatro do coletivo, mas é um teatro do Manabuiú. É um teatro das pessoas do Manabuiú que podem estar aqui, podem se sentir. Quantas pessoas? Eu me sinto tão bem aqui nesse espaço. Existe uma energia tão boa, as pessoas dizem, porque esse teatro é para vocês. Esse espaço aqui é seu também. E esse lugar é um lugar de pertencimento. Então, em 2018, nós começamos já coletivo com 18 anos, já entrando na maioridade. E aí nós fizemos uma reunião, tudo que nós fazíamos era para levar para Guaramiranga, para o FNT. Passávamos todo dia juntando dinheiro, vamos para o FNT, que é a nossa agência teatral, é lá. E a gente ia para ver aqueles espetáculos, ali era uma aula para a gente, era uma imersão, aquelas 3, 4 dias que nós ficávamos ali assistindo aqueles espetáculos, nós conseguia extrair o máximo que a gente pudesse daquele cotidiano que era tão longe do nosso convívio, da nossa realidade, mas ao mesmo tempo tão caro a nós. E eu disse, gente, a gente não vai, a gente pode ir para o FNT, mas cada um com seus recursos, né? O coletivo de hoje em diante, nós não vamos mais pegar tudo que a gente junta e ir para o FNT. Agora nós vamos produzir o nosso próprio teatro. Isso numa reunião em plena sexta-feira. Na semana seguinte nós já estávamos nos bancos, atrás de pedir empréstimo e tudo mais, né? Mas isso também não é uma coisa de uma hora para outra. Vamos fazer um insight de um modo irresponsável, não. Foi algo muito bem pensado, trabalhado, e principalmente um momento que nós já havíamos nos organizado enquanto associação, enquanto coletividade. Porque a coletividade ela tem uma força muito grande. Nós somos associações, nasce a ASCOT, que é a Associação Coletiva Cotinha de Teatro, com tesouraria, com presidência, com secretariado, pautada com advogado, tudo direitinho, organizado na
na Receita Federal, enfim, do jeito que é para ser, de acordo com os trâmites legais necessários, e a partir disso a gente começa a captação de recursos para iniciar o teatro. Começamos em 2018, planejávamos iniciar o teatro em 2020, 2020 entramos na pandemia, né? Entramos na pandemia, e aí o que nós vamos fazer? Já estava juntando dinheiro, já tinha dinheiro em caixa, vamos continuar juntando, de modo que no dia 1º de março de 2021, nós iniciamos a obra, né? O alicerce do teatro. E isso já tinha feito todo um estudo de solo, já tinha feito visitas de arquitetos, engenheiros que vieram, colegas meus do meu cotidiano de trabalho, que vinham para cá, que nos ajudaram com projeto estrutural, com projeto arquitetônico, né? E que tinha esse acompanhamento, que via o sonho do grupo, né? Fizemos concurso na Unicatólica de Quixadá para escolher o melhor projeto no curso de arquitetura. Enfim, houve toda uma preparação e aí nós começamos e na primeira fase nós íamos fazer o alicerce, construir as paredes, mas nós passamos mais de um ano, foram na verdade 13 meses construindo, né? Mais do que nós imaginávamos, depois paramos, retomamos. O tempo de paralisação era o tempo de pagar as dívidas, e de respirar um pouco para juntar mais e recomeçar. Mas o teatro Maria Clotilde de Cavalcanti, esse teatro tem esse nome, Maria Clotilde de Cavalcanti, que é o nome da minha mãe. A mamãe foi figurinista do nosso coletivo, foi uma grande incentivadora do coletivo, sempre esteve presente em todos os espetáculos, amava teatro, amava assistir teatro, produzir, estar no cotidiano, no dia a dia da produção cênica, né? A mamãe, ela talvez nunca imaginou que um dia haveria um teatro que teria o seu nome, né? Acho que nunca pela cabeça dela, né? Um dia vai ter um teatro que vai ter o meu nome. Ela era figurinista, costureira. Ela costurava os figurinos. Nós temos diversos figurinos costurados por ela, né? E incentivadora, que era avó. Todo mundo chamava, todos chamavam avó, todos eram avó, né? Mamãe e estava presente em todos, onde nós fôssemos, ela estava conosco, né? Sempre estava conosco. Lá nas apresentações, cidade que fosse, o horário que fosse, ela estava presente. E uma pessoa muito... A mamãe era uma pessoa decolonial, acho que ela nem sabia o que conceito era esse, mas era uma pessoa muito livre, muito aberta, de uma mente muito feliz, né? Que tinha essa força, agricultora, costureira do sertão, né? À frente do seu tempo sempre, né? Mulher que veio da roça, do cotidiano, do mundo do trabalho, da rural, né? E era artesã, também era artesã, produzia peças originais com o material reciclado. Então, assim, tinha uma forma de pensar muito interessante a vida, né? E quando nós pensamos, nada mais justo do que homenagear ela, porque uma das coisas que eu sempre pensei foi assim, se daqui a 100 anos, ou quantos séculos se passarem, ninguém mais lembrar o meu nome, não teria nenhum problema. Mas se alguém passar aqui em frente a essa rua e olhar o nome dela, Maria Clotilde de Cavalcanti, então eu já me realizei, a minha função como vida, ela já foi cumprida, porque a minha função como vida é fazer com que o nome dela seja lembrado o máximo de tempo possível, né? O máximo de tempo, porque a gente sabe que nada dura para sempre. Mas eu quero que esse nome reverbere por muito tempo, por essa ação, por esse lugar no mundo, por esse processo de criação, de ensinamento e tantas outras coisas. Mas o Teatro Maria Clotilde de Cavalcanti, Clô Cavalcanti, como nós chamamos, ele só é possível porque o Banabuiú abraçou o teatro. O Banabuiú abraçou esse projeto. Ele não é um projeto do Simão, ele não é um projeto da companhia, ele é um projeto do município. Ele é um projeto do povo do Banabuiú, né? Eu acho interessante que quando as pessoas vêm para cá, eles costumam dizer assim, aqui tem um saco de cimento meu, aqui eu dei uma cara de sim, esse aqui é um lugar seu também, porque ele é possível graças a você. Ele é possível porque você possibilitou isso, porque você acreditou. Então o teatro Maria Clotilde de Cavalcanti é esse lugar de portas abertas, é esse lugar que nós preparamos como resposta a tudo que o nosso município nos trouxe, a essa energia, a essa criatividade, a esse lugar de termos tido o privilégio de nascer e viver nesse lugar, que para mim o Banabuiú é o melhor lugar do mundo.
Então, assim, eu me sinto privilegiado em fazer parte desse lugar, em ter a minha identidade, a minha formação, o meu lugar no mundo, a minha experiência e a minha identidade intrinsecamente ligada à trajetória desse município, desse lugar. O teatro, para mim, ele é a minha própria vida. Ele é a extensão do que eu sou. E nada do que eu faça está dissociado do teatro. O teatro é minha religião, é a divindade que eu encontrei para abstrair a minha própria existência. Se eu estou numa sala de aula hoje, se eu sou professor, estou professor universitário, né, se eu ocupo espaços em diferentes academias hoje, aqui no Sertão Central, fóruns, associações, espaços onde o meu corpo se politiza pela ação dialógica com a própria cultura, do meu lugar, da experiência do que é fazer cultura, só foi possível pelo teatro. Porque o teatro foi a primeira porta, ele foi o primeiro lugar onde eu me encontrei, onde eu descobri a minha própria existência, onde eu entrei em contato comigo mesmo, onde eu pude ter a possibilidade de refletir o que eu sou, de me autoaceitar, de encontrar minha identidade, de ser eu mesmo e de dizer, puxa vida, se o teatro transformou tanta coisa em mim, ele também pode transformar nos outros. A gente também pode oportunizar isso. Olá, meu nome é Alexandra Silva, sou formada em letras, português e inglês, também estou me formando em pedagogia e estou no 5º semestre da faculdade do curso de Direito. Tenho pós-graduação na área artística, tenho pós-graduação em literatura, tenho pós-graduação em teatro, música e dança e tenho pós-graduação também em literatura cearense, entre outras, psicopedagogia, enfim. Voltando para o lado artístico, eu faço parte do coletivo Cotinha de Teatro desde 2009, quando eu estava participando de uma feira literária ainda no ensino médio. E aí o Simão e outros atores do coletivo me convidaram para fazer parte. Eu considero que a arte mudou minha vida desde o primeiro instante que eu tive contato, não só com o teatro, mas principalmente com a escrita de inicial, porque eu escrevo poema desde os 8 anos de idade. Eu tenho livros publicados já e faço parte também da Academia de Letras de Quixadá. Para mim é uma honra fazer parte desse seleto grupo, e principalmente do grupo coletivo Cotinha, né, que eu estou há muitos anos, e aqui eu me descobri como atriz, como maquiadora artística, tenho um curso de maquiagem artística, tenho um curso de figurinista também, e aqui a gente é um pouco de tudo, né, não tem nenhum artista do coletivo que faça só atuar, todo mundo é responsável por produzir alguma coisa, né, a gente faz diversas oficinas, a gente tem grupo de formação, dentro do coletivo, né? A gente faz oficinas para fazer um figurino. Todos os materiais, eles são para os espetáculos, né? Eles são confeccionados por nós ou por algum artista aqui da terra, né? Por pessoas aqui de Banabuiú, e a gente preza muito por isso. Se vai ter um espetáculo novo, a confecção de figurino começa com a gente ali, idealizando, Simão desenhando, fazendo, né, os rabiscos, e a gente também recortando e costurando e colando quando a gente não sabe costurar alguma coisa. Enfim, é tudo produzido por nós e sempre preparado com muito carinho para o nosso público. Um espetáculo que marcou muito a minha trajetória no coletivo e também a trajetória do grupo é o espetáculo A Verdadeira História de Cinderela. Foi o primeiro espetáculo do coletivo Cotinha apresentado. E de lá para cá a gente já fez várias remontagens, né? Onde eu fui a Cinderela, era protagonista desse espetáculo, e tem uns textos grandes para decorar, e aí a gente tem que se apegar muito aos detalhes, porque é um espetáculo infantil, né? E a gente tenta trazer essa parte lúdica para dentro do espetáculo, desde a confecção dos figurinos. Isso dificulta um pouco, porque a gente quer brilho, a gente quer luz, a gente quer detalhes, a gente quer uma tesoura bem grande para a criança enxergar que aquilo é uma tesoura, identificar isso, né? Então a gente busca minuciosamente chamar a atenção das crianças nesses espetáculos infantis, né? Com esses detalhes. A Verdadeira História de Cinderela, a gente já montou ela 4 vezes dentro do coletivo, e de 3 dessas vezes eu faço parte. Então, eu já venho sendo a Cinderela há algum tempo, né? E é um espetáculo que traz uma lição muito bonita
uma lição sobre ser humano mesmo, sabe? É uma Cinderela um pouco mais desconstruída, é uma peça que quebra muito tabu de preconceito, que traz uma lição de ser humano muito bonita para a criança. Eu acredito que toda criança que já assistiu o espetáculo saiu sabendo um pouco de como respeitar o outro, de entender essas diferenças. Então, é um espetáculo que me marcou muito por isso, né? Principalmente por ser uma peça muito educativa. Eu, como educadora, me vejo muito dentro desse espetáculo, né? Já recontei essa história também, sem ser em forma de espetáculo, mas na escola, só levando o figurino e contando a história. Ó, essa é a roupa da Cinderela, a Cinderela é assim, aí fala um pouquinho do texto, e a gente vê sempre o mesmo encanto, o mesmo brilho nos olhos da criança. De casa lotada, sempre a casa lotada. Antigamente, quando a gente não tinha o nosso espaço físico aqui, o teatro, a gente apresentava na Secretaria de Assistência Social. E, para você ter noção da lotação, a gente colocava umas mesas em cima umas das outras para fazer um segundo andar para conseguir comportar o público, porque sempre é mais de 300 pessoas. A gente nunca vendeu nenhuma bilheteria com menos de 300 ingressos. Se eu pudesse deixar uma mensagem para as crianças e para os jovens, né, para as pessoas em geral, é que tenha contato com a arte, porque eu falo muito de mim, na minha biografia, nas redes sociais, tem assim, a arte salva. Porque eu era uma criança muito retraída, eu era uma criança muito tímida. E a partir do momento que eu comecei a ter contato com a arte, eu tive um outro olhar. Eu acho que foi um despertar. Eu costumo dizer que eu sou outra pessoa depois disso. Então, assim, a arte na escola, na educação, ela é primordial. Eu comecei no ensino fundamental, na escola Irmã Ruth, fazendo uma peça que tinha no livro de português, de língua portuguesa. E aí eu comecei lá com essa peça. No ensino médio, no Liceu de Banabuiú, aí tem a semana literária, né, a semana da literatura. E eu fiz uma montagem junto com outras colegas do livro da Raquel de Queiroz, né, a nossa queridíssima e saudosa Raquel de Queiroz, o livro 15. E aí a gente reescreveu esse livro em forma de teatro. Então, assim, por todas as escolas que eu passei, e hoje trabalhando também em coordenação pedagógica, como educadora, a gente sempre tenta levar um pouquinho da arte, né? Porque está na nossa veia, está no nosso sangue, porque a gente sabe a importância disso na vida das crianças, dos adolescentes e da sociedade em geral, né? A arte, ela nos permite a ser mais sensível, a ter um olhar mais humano. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, seria essa, né? Tenham contato com a arte, vivam um pouco da arte. A mensagem que eu posso deixar para as pessoas que ainda não conhecem o teatro, que conhecem o teatro por acaso, en passant, eu já vi, já ouvi, não sei, é que se possibilitem conhecer o teatro, entender o teatro, vá ao teatro, venha ao teatro, venha ver as peças, venha entender os espetáculos, venha participar, venha dar sua opinião, dizer o que você pensa, porque eu costumo dizer assim, nós conduzimos o mundo nas nossas costas. As nossas costas, elas cabem o mundo inteiro, mas o nosso mundo, ele pode ser ligado apenas à experiência da convivência que eu faço. Ou seja, ele pode ser unicamente o mundo que eu me possibilito construir. Mas cabe muito mais mundo. E nesse mundo que cabe da própria experiência humana, a arte é uma das portas principais e cruciais para a minha construção como sujeito, como ser humano, da minha identidade de saber o que eu sou e o que eu posso transformar na realidade onde eu estou inserido. Então a arte, e sobretudo o teatro, mas eu não gosto de teatro, procura outra arte. A arte é importante. Nós somos seres humanos, humanizados, pensamos intelectualmente falando, pelo sentido abstrato que a arte trouxe para nós. Só há experiência humana a partir da arte, senão nós seríamos apenas animais. E nós não somos, nós somos seres que produzem arte, nós somos seres que produzem o abstrato, que interagem no mundo e se possibilita essa interação como autoformação, como construção. Se eu não conheço o teatro, venha ao teatro, conheça o teatro, se possibilite a experiência do teatro. Se não ao teatro, a arte, porque a arte é transformadora. A arte é a essência do que é ser humano. E só a arte possibilita aumentar e expandir a carga de mundo que nós levamos nas costas. Eu quero que esse teatro ele seja um ponto de cultura para o estado do Ceará. Eu quero que ele seja um lugar
que ele seja reconhecido pelo poder público e que ele seja apoiado também, porque sem isso nós chegamos até aqui. Imagine se nós tivéssemos aonde nós não chegaríamos. Eu quero que esse teatro seja um lugar de portas abertas, mas, sobretudo, um lugar de ocupação da periferia, dos povos negros, de LGBTQIA+, de diversas outras camadas, de mulheres, de homens, de idosos, de grupos étnicos, raciais, de pessoas que se verem segregadas como um espaço de diversidade, de se posicionar, de estar no mundo, de aceitar sua própria existência. Então, eu quero que esse espaço seja um espaço de transformação, mas para isso é preciso que haja um fomento de ações públicas, sobretudo um fomento de capital, não apenas de capital intelectual, não apenas de capital humano, mas sobretudo de capital financeiro, de ajuda, de apoio. E quando isso acontecer, nós iremos conseguir atingir muito mais gente, muito mais público. Eu vim da minha família, ela é parte desse teatro. A minha família, ela foi feita de arte, porque a minha bisavó, a nossa matriarca, ela era arte pura. Então, desde muito pequena eu fui inserida nesse mundo. Eu sou cantora, eu sou cosplayer também, então eu tenho vários estilos de arte na minha vida. E aí, além de desenhar, além de compor, esse ano me veio o convite pelo nosso diretor, né, o Simão, para fazer parte dessa peça. E aí já era uma coisa que eu tinha muita vontade, porque eu queria honrar o nome da minha avó, que leva o nome desse teatro também, né, a Clô. E aí ele convidou para fazer essa peça e eu topei, muito por ela, para a memória dela, por saber que ela vai estar feliz em me ver fazendo esse teatro. É a primeira peça que eu tô fazendo, mas desde muito nova, assim, já fui convidada pelo tio Simão. Não, tipo assim, eu tinha vergonha de me mostrar para o público, e eu acho que eu cresci mais um pouco, a minha vergonha foi passando, e também porque eu sempre achei muito bonito o teatro. Para mim, o teatro é uma arte de você se expressar, como você se expressa. É onde você pode se mostrar, o seu personagem, você se entrega ali no teatro, né? E eu sempre vi o meu tio fazendo, também muitos conhecidos fazendo, e eu sempre achei muito bonito. Também pela vovó Clotilde, né, que sempre gostou muito de teatro. Como a Mel disse, esse teatro carrega o nome dela, então a gente não pode deixar de honrar ela. Por isso que eu estou muito feliz em fazer a minha primeira peça, e eu gosto muito, 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 muito do teatro. Eu sempre gostei muito de teatro, mas eu sempre tive muita vergonha de aparecer em público, como eu tenho até hoje. Mas eu tive essa oportunidade de entrar para o teatro. Então, para mim, é uma oportunidade nova, conhecimentos novos. Então, para mim, já é uma coisa muito boa. Além de eu gostar muito de teatro, já vi muita gente fazendo. Então, para mim, já é uma coisa muito boa já. Eu nunca fiz teatro, nunca fiz uma peça, mas esse ano eu tive a oportunidade e estou gostando muito, muito, muito. Nunca mostrei, nunca disse para ele se eu gostava, mas para mim mesmo já era uma paixão, sim, eu sempre queria, mas a vergonha eu nunca deixava. Mas esse ano, hoje, deu certo esse ano. Bem, através, né, de toda essa experiência com teatro, né, a gente teve a oportunidade de, através do teatro, também ter o contato com o cinema, né? A gente fez uma seletiva para um trabalho assim gigantesco, que foi uma série da Netflix, O Cangaceiro do Futuro, onde nós passamos na seleção, né? Eu e o João. E logo após veio o Thiaguinho também, que entrou com figuração, a Lari também, que entrou com figuração. Eu passei 3 meses gravando, né, o cinema com os meninos. Assim, foi uma experiência incrível, uma experiência totalmente diferente do teatro, né, porque a gente acostumado com o público, acostumado com a tonalidade de voz, com o trabalho de expressão, e a gente acha que isso é para tudo, e quando você chega lá no cinema, você é moldada de todos os jeitos, né, essa questão de gravar na hora, né. E assim, às vezes eu ficava me perguntando, ai meu Deus, eu pensava que eu queria ser atriz de cinema, mas agora eu acho que eu não quero mais, porque não é a questão de ser mais difícil, é porque assim, eu acho o cinema muito seco, ele não tem esse sentimentalismo que nem o teatro, sabe, esse friozinho na barriga da primeira fala, de você olhar para o palco assim, com 200 pessoas lhe aplaudindo,
você tendo que estar ali dando o seu melhor, não errar o seu texto, né? E toda essa preocupação de porque você não tem uma segunda chance. Sim, foi mais fácil nessa questão, assim, de saber ser, de ter uma direção, né? De você saber a questão de trejeitos, de corpo, de expressão facial, né? Isso são coisas que a gente já tem do teatro, que foram muito fáceis. E já tem outras coisas, né, que a gente, assim, o cinema, ele é muito minucioso, sabe? Ela é aquela coisa, assim, que você não está esperando e de repente parte para outra coisa, sabe? E foi muito bom essa experiência, né? Então, através dessa experiência de 3 meses, né, com o cinema, a gente aprendeu muito, a gente chegou de lá com muita coisa boa, né? Eu sentei com o compadre, que é o padrinho da Estel, o Simão, e eu disse assim, olha, pela experiência que eu tive no cinema, pela experiência que eu tenho no teatro, pelo o tanto que eu conheço o nosso grupo, o tanto que eu conheço o nosso talento, nós vamos fazer um filme. E ele disse, você tá louca, como é que nós vamos fazer um filme? Não sei, se vira, nós vamos fazer um filme. Né? Então, nós temos um espetáculo chamado A Botija, que é um espetáculo nosso. A gente escreveu, a gente já encenou ele várias vezes. Então, foi na época da pandemia, pós-pandemia, que a gente estava tentando deixar a arte viva, sobreviver artisticamente. Então, veio esses projetos, né, dessas leis, e o Simão muito ativo, muito por dentro de tudo. E colocou e a gente foi aprovado se agora, se vira nos 30. Então, a gente mobilizou a cidade inteira. Nós, como os atores, colocamos quase todo mundo que a gente conhecia para atuar. Ah, esse aqui é bom nisso para cantar, esse aqui é bom para isso, então vamos juntar todo mundo. A gente nunca imaginou que a gente ia mobilizar tanto. A gente foi para as comunidades, gravamos cenas em mais de 6 distritos de Banabuiú. E nesses 6 distritos a gente acolheu, assim, as pessoas mais próximas da comunidade, colocamos todo mundo para atuar, fazer figuração, vamos ajudar aqui na maquiagem, vamos fazer comida. Então, todo mundo se envolveu, foi um trabalho de muitas mãos. E quando a gente montou, né, o espetáculo com as simples câmeras, que nós dizíamos assim, meu Deus, será que vai dar certo? Não é uma câmera profissional, né? Era uma câmera boa, mas não era uma câmera de cinema. E aí a gente fazia as cenas e quando foi para montar, né? O texto é nosso, o texto é do Simão, do Gabriel, da Síria. Então, assim, nós tínhamos muito domínio no que nós estávamos fazendo, que era a nossa história que nós estávamos contando. Então, quando a gente montou o espetáculo, quando a gente foi ver o que é que nós vamos tirar, porque no início era para ser um curta-metragem, mas quando a gente gravamos tanta coisa, não vai ser um longa-metragem, porque não vai dar para ser um curta desse jeito. A gente colocou documentário no início do filme, né, porque nós vivemos um momento que as pessoas não sabem mais o que é botija. Então, a gente viu a necessidade de colocar um documentário explicando o que é botija para essa nova geração entender o que é a botija. Então, nosso filme começa com um documentário, né, de pessoas que vivenciaram de verdade, né, as histórias das botijas. E, em seguida, a gente tem um filme belíssimo, que quando a gente montou, que quando ficou tudo pronto, nós ficamos. É sério que foi a gente que fez isso, né, porque é muito lindo, não é só, assim, puxando o saco pro meu lado, nem pros meus, mas o filme é lindo. Não tenho medo de competir com qualquer outros filminhos que eu vejo por aí, sabe? Porque não é um filme, é um filmão. E, assim, foi muito bom. E esse momento da vida do coletivo foi um amadurecimento muito grande, artístico, que, com certeza, foi uma das coisas mais grandiosas que eu fiz na minha vida. Porque foi um trabalho, para mim, muito gratificante, porque foi algo que eu eternizei para a minha vida inteira, porque neste filme a Estela faz a minha filha no filme, e a minha mãe, ela faz eu velha, né, porque o filme ele é dividido em 2 etapas, passam-se 25 anos depois.
e a minha mãe me faz idosa. Então, assim, contracenar com as duas ao mesmo tempo foi uma das coisas mais grandiosas. Imagina eu, né, como uma praticante da arte, uma pessoa que vivencia, acredita na arte como uma transformação de vida. A minha mãe, ela nunca, a minha mãe sempre me acompanhou, né? A minha mãe sempre acompanhou lá do início, quando a minha prima levava a gente para assistir. Então, quando a gente pensou no filme, né, que ia se passar muitos e muitos anos depois, eu pensei logo, a minha mãe, eu pareço muito com a minha mãe. Então, eu disse assim, não, a minha mãe, ela vai fazer eu no filme. E eu fui toda preparada de argumentos para falar para ela que ela ia fazer esse personagem. E quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, eu disse, mãe, a mãe vai fazer um filme. Vou? Eu disse, vai. Que filme é esse? Eu disse, a senhora vai fazer eu neste filme, né, na velhice. E ela só disse assim, fala muito ou fala pouco? Aí eu disse, fala o suficiente. Então, ela logo disse, vou sim, e ela arrasou. Ela arrasou, foi perfeita, maravilhosa. Então, tem um significado, porque a gente vai partir e essas memórias elas vão ficar aí, né, para as outras gerações, para conhecer a nossa história, para lembrar dos nossos rostinhos para sempre. Então, é muito grandioso, não tem como explicar, né? Interessante a sua pergunta, Iri. Por quê? Porque quando nós iniciamos, nós tínhamos o sonho de fazer uma sala de espetáculo. Tanto é que o primeiro terreno que nós compramos, que foi essa parte aqui onde nós estamos, ele só tinha 10 metros. Foi o primeiro terreno. 10 por 30, que é o tamanho de uma casa. Que é o tamanho de muitos terrenos de casa aqui no município. E aí, não, gente, vamos fazer o nosso teatro, dá certo. A gente faz já a entrada, já tem a entradazinha aí. E aí já tem a sala de espetáculo, pronto. Tá ótimo, nós vamos ter o nosso teatro. Aí, quando nós terminamos, nós conversamos com a dona do terreno na época e negociamos para a gente passar um ano pagando o terreno. Na época, R$24 mil. Só que nós pagamos esse terreno assim, no prazo de 4 meses, 5 meses. Aí a dona ficou tão feliz que ela disse assim, Simão, tem um terreno ao lado. Por que vocês não compram? Porque aí vocês podem fazer um projeto maior, mais amplo. Disse, vamos comprar. E aí compramos. Esse nós arrastamos mais um pouco. Mas nós pagamos e tudo. Tanto é que quando nós começamos a obra, nós já tínhamos, né, tudo do CREA, do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do CREA Ceará, né, que é o Conselho de Engenharia, e o próprio alvará da prefeitura, tudo direitinho. E pensamos na estrutura do teatro mais recuado, a princípio, né, nós temos a nossa sala de espetáculo, ela é uma sala que ela comporta 200 pessoas, o nosso palco é um palco que ele tem 12 por 6, né, ele tem 12 por 6, então assim, é bem amplo, é bem grande, né, são mais de 70 metros quadrados só de palco, né, que é um teatro para um grupo de teatro, então nós priorizamos o palco, né? E atrás nós temos o camarim, o banheiro do camarim, e acima, que não estava no projeto original, mas a gente preferiu já priorizar, nós construímos o ateliê dos figurinos. Depois nós fizemos a nossa cantina, que era uma forma também da gente... A gente sempre vendia nossos lanches, quando fazia os espetáculos, montava uma mesa e vendia nossos lanches, né? E aí foi uma forma também da gente começar a trabalhar a venda de lanches, que era algo já muito comum das nossas apresentações, era um espaço adequado para essa venda. E temos lá, do outro lado, o espaço dos cenários. Aqui onde nós estamos é a saída de emergência, que nós estamos usando por enquanto como entrada principal. Temos os banheiros, masculino e feminino adaptado. O hall, o nosso hall, onde tem a sala de memória. Como é um teatro memorial, vai ter o nome da mamãe, então é salutar que tenha toda a história, toda a trajetória, objetos pessoais, do uso cotidiano dela, fotografia, máquina de costura, enfim, né? Muitas coisas dela que são guardadas, né? Já fazem 11 anos que a mamãe partiu, né, dessa existência, e a gente quer resguardar, salvaguardar essa memória também a partir de materiais, né, do cotidiano dela. E resolvemos fazer um primeiro piso nessa primeira parte, né, onde nós vamos ter um mini auditório em cima para ensaios, para as reuniões, para, sei lá, uma formação, uma reunião, uma ação de uma empresa, enfim, o nosso escritório, do nosso coletivo, e a biblioteca, porque
nós pretendemos também, nós temos um acervo enquanto coletivo, enquanto associação, e nós queremos usar esse acervo para a comunidade, disponibilizar para a comunidade. Então, nós teremos uma biblioteca comunitária, que é a Biblioteca Comunitária Francisca de Farias, que é o nome da irmã da mamãe, que era professora, né, professora da zona rural. Uma homenagem também a ela, foi uma forma também que eu encontrei de unir as duas irmãs, materialmente falando, né, nesse espaço, da professora rural e tudo mais, né. E aí são lugares, são espaços. Hoje nós conseguimos, de alguma forma, nós alugamos o espaço para aniversários, né, batizados, pequenas festas, que não é um espaço tão grande, não comporta tanta gente, essa parte aqui da praça aberta, mas a gente já consegue, de alguma forma, monetizar a ponto de conseguir pagar uma água, uma luz, né, um pequeno reparo, alguma coisa nesse sentido. A associação gere isso, né, a presidência da associação gere isso, nessa questão de organização, porque tudo é organização. Sim, aí o espaço é todo acessível, né? Uma pessoa idosa, um cadeirante, ele tem condições de adentrar quaisquer um dos espaços do teatro sem problema, né? Porque hoje a gente não pode pensar em nada sem a inclusão, né? A inclusão, ela não deve ser uma coisa à parte, ela deve ser parte do processo. Ela é algo processual, do cotidiano. Pensar espaço é pensar inclusão, é pensar diversidade, é pensar uma multiplicidade de público, de corpos, que precisam também ter esse espaço de caminhabilidade, de estar inserido nesse lugar. E hoje, para ser sincero, eu já penso em ampliar esse espaço, né? Tem gente que pergunta, você vai morar aqui, lá em cima? Eu digo, não, aqui é o espaço do teatro. A gente vê como teatro, mas talvez um centro cultural, uma fundação, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente quer que esse espaço seja usado e a cidade, ela faça usufruto dele, ela possa estar nele, se sentir, eu quero ir lá no teatro, eu quero ir no café do teatro, eu quero ver uma música ao vivo, e um espaço de programação cultural ativa, que até então nós não tínhamos. Por quê? Porque quando nós pensamos em um evento, é o que? É o bar, é a festa, né? É algo fechado, é um espaço mais voltado para um público muito específico. E o teatro, não, o teatro que ele pode acolher a literatura, a música, a dança, a arte, a pintura, a escultura, mas o teatro também. Ele é um teatro, e o teatro é uma arte que acolhe tantas outras artes. Então, esse espaço é um espaço que, para nós, ele é um espaço de prioridade. Para mim, ele é um espaço de prioridade. Todas as minhas ações, o meu trabalho, o meu cotidiano, ele é feito pensando primeiro aqui. Primeiro nesse lugar que tem uma essência do que foi a mamãe, e foi a forma também que eu encontrei de permanecer me comunicando com ela de alguma maneira, né? Para depois da existência material. E é um lugar que ainda falta muito. Aqui nós estamos no rabisco do que eu imagino, esse espaço.